Bem, olá internet, olá mundo, ou não, né? É, Bem-vindos a mais um vídeo do Eu Programador. Eu sou ZeusXB e hoje iremos falar sobre lógica. Look, I was going to go easy on you, not to hurt your feelings, but I'm only going to get this one chance. Então vamos falar um pouco sobre a base da programação, certo? Porque sem a lógica, a programação não tem sentido. Na verdade, sem a lógica, o mundo não tem sentido, né? Assim, se pensarmos que no princípio criou Deus os céus e a terra, a gente pode pensar que no princípio vem a lógica, sei lá, que merda. Então, se você entender bem a lógica, programar vai se tratar apenas de usar idiomas diferentes para se expressar. Vamos dizer que com a lógica você aprende a falar e você escolhe uma linguagem, por exemplo, alemão, inglês, aí vai ser tipo PHP, C Sharp, pá, 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 pá. Sim, eu disse que vocês não iam ver muito minha cara por aqui, não sei, né? Mas é necessário hoje porque eu quero fazer uma sequência, né? E para fazer uma sequência de vídeos, a gente tem que começar bem da base. E se você souber a lógica, isso vai ajudar bastante. Ok, então, o que é lógica para começar? Bem, se você é uma pessoa lógica, sabe o que é lógica, né? Lógica é aquilo que você. Aquilo que é lógico, por exemplo. Um mais um são dois, isso é lógico, entendeu? Ou se você pular de um prédio de 100 andares de cabeça, você vai morrer, é lógica, entendeu? E é assim, e o computador, os programas, eles são constituídos de lógica, até porque o sistema é burro. Então, se você não falar para ele exatamente o que ele tem que fazer, ele não vai saber. Bem, e como essa lógica se aplica à programação? Essa é a parte interessante. Bem, a computação, a programação é basicamente lógica. Então, vamos para a tela do computador e vamos mostrar mais ou menos o que acontece. Ok, aqui estamos, essa é a tela do computador. E, bem, para começar, eu vou pegar alguma linguagem, entrar em alguma linguagem aqui para vocês terem uma noção mais prática da coisa, sabe? Para não ficar aquela aula teórica, sei lá. Então, eu ia pegar PHP porque eu gosto muito de PHP, mas eu sei que a maioria das pessoas não gosta de PHP, não sei porquê, né? Então, vamos pegar Java. Java, Java, né? Bem, como vocês puderam perceber, eu estou usando a versão do Windows 10 aqui, Technical Preview. Bem, está carregando, está carregando. Ah, pera aí. Carregou. Então, vamos lá. Então, vamos usar o Java mesmo para explicar aqui. Bem, a maioria dos programadores tende a ser bem lógica mesmo, né? A maioria dos programadores tende a ser bem lógicos, no caso. E isso é importante, é legal, porque às vezes você tem uma ideia e o principal da programação é você saber como colocar essa sua ideia em prática. Como pegar e falar assim, eu quero fazer um sistema que explode o mundo e fazer o sistema explodir o mundo. Então, para começar, vamos lá, criar um novo projeto aqui. Esse aqui é o IDE do Eclipse, tá? Eu estou usando o Java aqui para dar um exemplo. Criar um novo projeto aqui, Java Project. Colocar o nome de aula lógica. Bem fácil. Aí, finish. Aqui ele tem um projetinho aqui no cantinho. Bem, vamos começar criando uma classe. Depois eu vou explicar o que é classe na aula de orientação a objeto. Mas então, por enquanto, você precisa saber que a gente vai criar a classe. Só isso. Ok, vou dar só um nome aqui, que vai ser aula. E
depois eu vou explicar, então relaxa se você estiver meio perdido. Bem, essa é uma aula bem básica assim para iniciar mesmo. Ok, então vamos lá. Bem, o que a gente precisa saber primeiro assim para começar a programar? Calma aí. Ai, sono. Bem, o que a gente precisa saber mesmo para começar a programar, a gente vai aprender agora, certo? Então, para começar, eu acho que assim é importante passar a ordem em como um sistema é desenvolvido, certo? Como um programa se organiza, que é basicamente o que? Entra a entrada de dados, o processamento dos dados e a saída desses dados, certo? Então, para isso, o que a gente precisa fazer? Ó, pensa, você entrou no programinha lá e tá pedindo no Facebook, vai, um exemplo mais fácil assim, de dar. E ele pede lá seu e-mail, sua senha, tal, quando você vai se registrar. Quando você clicou naquele botão lá de cadastrar, ou cadastre, sei lá, ele vai fazer toda a validação dos dados, mandar pro banco de dados, salvar essas informações, voltar, retornar o que precisa, recarregar a página e beleza, você está cadastrado. Nisso, o que você fez? Você entrou os dados, ele teve todo um processo e saiu uma coisa de volta para você. E é isso que o programa tem que fazer. Beleza. Então, para começar, bem, uma coisa muito importante são as variáveis. O que são as variáveis? Variáveis são espaços na memória. Então pensa, você tem um quadrado e você pode guardar as coisas nesse quadrado. Então a variável é como se fosse uma caixa. Então existem vários tipos de variável. Eu vou usar aqui a sintaxe do Java, mas para as outras linguagens é a mesma coisa. Ai, de novo. Ah, só um sintaxe diferente. Então vamos lá. Bem, no Java nós temos os tipos de relaxa, gente. Isso aí erro vai aparecer porque eu só estou escrevendo para vocês verem. Aqui, ó. A gente tem string. String é o que? String é texto. Temos double. Double é o que? Double é os números em geral, tipo, tanto número com vírgula, negativo, positivo, fração e blá 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 blá. Temos o float, que é o que chamamos de ponto flutuante, que é a mesma coisa do doubles, então você pode pôr vírgula e tal e tal. E nós temos o int, que serve para número também, só que são números inteiros. Beleza. Que mais a gente tem é o boolean. Boolean é uma coisa que a gente usa bastante. Boolean basicamente é isso aqui, ó. True, false. Bem, ele só tem essas duas posições, o boolean. Então ele só recebe verdadeiro ou falso, que a gente vai usar bastante, ok? Então esse aqui é basicamente os tipos de variáveis principais. Aí a gente tem os arrays, sei lá como fala, que são matrizes, mas aí depois a gente entra nisso. Ok, beleza. Só um minutinho aqui que eu vou montar um programinha para explicar melhor. Voltei. Então, aqui o que eu fiz basicamente, né? Int, no caso que eu acabei de explicar, que é o tipo da variável, int. E aí eu criei três variáveis, n1, n2 e r. O que você tem que pensar é que muita gente pensa assim, eu vou ter que usar tais variáveis. Mano, você usa a variável que você quiser, coloca o nome que você quiser, usa quantas você quiser, do tipo que você quiser. Só tem que pensar o que você vai precisar.
aqui eu só queria fazer uma continha de mais, uma soma. Então o que eu precisei? N1, pensa, N1 é o primeiro valor. Eu tenho que somar dois valores, certo? Então, o N1 e o N2. Valor 1, valor 2. Se eu for somar três valores, N1, N2, N3, 4, N1, N2, N3, N4. Ou outro nome, A1, A2, A3, ou A, B, C, D. Tanto faz, mano. E o R é onde eu vou armazenar esse valor. Vamos pensar na matemática, assim, mais ou menos. Você tem lá a conta 1 mais 2 igual a 3. Se você substituir isso, você vai saber que você tem o valor 1 lá vai, o V1 mais V2 igual ao resultado, igual ao V3. Deu certinho, V1, 2, 3, mas não tem nada a ver. Então, vamos pensar que você substituindo isso, vai dar sempre certo por causa da lógica, entendeu? Então, isso serve para multiplicação, divisão, subtração. O que mais pega na programação são as equações, isso é o principal, assim. Então, bem, eu criei aqui as minhas variáveis. Beleza. Eu tenho as variáveis aqui, o que falta? Falta tudo, né? Então, mas para começar, você tem a entrada de dados. Ela pode ser feita via usuário, mas aqui eu estou fazendo pelo sistema mesmo, que é bem básico. Então, beleza. A N1, a variável N1 está recebendo o valor 2. Então, agora N1 é igual a 2. Pronto. Então, toda vez que falar N1 vai ser 2. E a N2 está recebendo 3. Então, a partir de agora, N2 é 3. E já era. Beleza. Agora aqui tem uma conta. Então, o que funciona? Entrada. E agora é o processamento. Beleza. Então, R, que é a variável que vai receber o resultado, vai ser igual a N1, que é 2, mais N2, que é 3. Então, 2 mais 3 tem que dar 5. Então, R é igual a 5. E beleza. Aqui é o system.out.print. Beleza. É que eu não estou explicando a linguagem, porque é uma aula de lógica, certo? Então, aqui eu vou estar exibindo o resultado. Isso aqui é uma função que vai exibir o resultado. Beleza, o que são funções? Antes de eu explicar o que vai acontecer agora. Bem, funções são pedaços de códigos que podem ser reutilizados. Então, o sistema já vem com suas próprias funções. O programa, a linguagem que você está programando já vai vir com suas funções. Mas você pode criar suas próprias funções, que a gente vai ver mais para frente. Bem, o system.out.print, e aí ele vai exibir o que tiver entre parênteses. Uma função basicamente é assim: nome da função, parênteses, e isso é uma função. Para você fazer a chamada da função, claro, para você criar é diferente um pouquinho, mas é fácil também. Esse system.out.print corresponde ao echo, por exemplo, no PHP, ou no print mesmo no PHP, ou printf no C, e assim por diante. Então que isso aqui vai simplesmente exibir, vai colocar na tela, na saída. Beleza, então o que a gente vai aqui? Criou as variáveis, recebeu os valores, fez o cálculo e agora vai exibir na tela. Beleza. Como a gente está usando uma linguagem desktop, para desktop, a gente tem que clicar aqui, ó, que aqui vai compilar o nosso programa e vai rodar, certo? Então vamos lá. Puxa. Ok. E aqui, ó. Aqui apareceu o nosso resultado, que é o valor de R. Se eu quisesse que apareça o valor de N1, simples, mudei para N1, vou rodar, N1 é 2, viu? Exatamente o que está armazenado aqui. N2 e pá. Beleza. Ctrl Z. Então, o mais legal da programação, assim, que eu acho, é que você não precisa fazer a conta. Mano, tipo, você sabe que
3 mais 2 são 5, 2 mais 3 são 5 tal. Mas você não precisa fazer, só precisa saber a lógica, a equação, que é isso aqui, ó. Só. Se eu quisesse colocar aqui, ó, 2 e 3, ia mudar alguma coisa? Não, ia dar na mesma. Por que que a gente usa as variáveis? Exatamente porque eu escrevi aqui uma vez, aqui tá 2 mais 3 vão dar 5, se eu mudar o N1 para 3, eu não preciso mudar mais nada no código e vai dar 6, mano. E tipo, você só precisa saber a equação. Então, isso aqui depois a gente vai fazer para o usuário inserir. Então, aquelas caixas que aparecem lá para você escrever o número e tal, e aparece o resultado. É assim que funciona. Bem, a aula tá ficando um pouco grandinha, né? Então, eu vou fechar aqui, sair do ambiente. E essa aqui é uma aula mais para vocês terem um conceito assim do que a gente vai ver. Isso aqui é bem básico mesmo, mas a gente vai se aprofundando mais pra frente. E é isso aí, galera. Então, falou pra vocês. Espero que gostem da aula e que gostem das próximas e tchau. Ok, galera, e só pra encerrar aqui, essa aula foi bem assim simples mesmo, porque é só para a gente começar a entender o ambiente da programação, porque às vezes você nunca nem viu, nem sabe como funciona isso. Então eu quis trazer uma aula para você se ambientar, digamos assim. Então eu não falei algumas coisas sobre a linguagem, por exemplo, porque o foco não era a linguagem, mas só para você se situar assim no Java, por exemplo, toda linha de código termina com ponto e vírgula, tá? As variáveis não podem começar com número, não pode ter caractere especial, então você começa com letra, vai, por exemplo, eu coloquei lá N1, N2 tal, assim você pode colocar número depois, mas não no começo. Outra coisa é que o Java é case sensitive. Case sensitive, para quem não sabe, é sensível ao tamanho, então se eu colocasse N1 com N maiúsculo, por exemplo, seria diferente de N1 com N minúsculo. Só para você não se perder, tá? Só essas dicas assim. E antes de terminar esse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui em algum lugar no canal. Deixa um like aí, não custa nada. E continue acompanhando nossas videoaulas. E é isso aí. Falou, galera.